como a vida anda, como a vida prossegue. Ela não para, ela é dinâmica. Nós é que muitas vezes transformamos as coisas em monotonia, porque nos esquecemos da dinâmica da vida que não para, está sempre mudando. A vida é um verdadeiro jogo, onde em determinados momentos se ganha e em outros momentos se perde. Poderíamos comparar a vida e o tempo da vida a um tabuleiro de xadrez. O xadrez é um dos jogos mais conhecidos em todo o mundo. É um verdadeiro desafio à inteligência humana. Alguns dias atrás, o maior mestre de xadrez, campeão dos campeões, jogou com um computador que estava pronto e planejado para vencer toda e qualquer partida. Mas, como o ser humano é melhor do que qualquer computador, aquele homem, naquele instante, pôde contemplar suas derrotas e suas vitórias e chegarem à conclusão de que o computador precisava aprender mais um pouquinho. Então, o computador está sendo programado com alguns milhares de possibilidades para poder jogar novamente e alcançar a vitória. Mas no xadrez existem pelo menos duas situações fatais. Uma mais acentuada e a outra com uma possibilidade de escape. Alguém sabe dizer quais são essas possibilidades do jogo de xadrez? Cheque e checkmate. Cheque e checkmate. O cheque é quando o jogador já colocou suas peças, suas pedras, e o inimigo veio e lançou-se, apossando-se de algumas peças, e colocou então a peça principal à beira do abismo, cercou-a e disse: olha, só existe uma forma de você sair, você está bloqueado, você está cercado. Então, com a inteligência do jogador, ele pode ou contornar a situação ou ir para a segunda fase desta fatalidade, que é o checkmate. Ou seja, agora não dá mais. Você está vencido. Você está derrotado. No ano de 852 a.C., após a morte do rei Acasias no Reino do Norte, porque Israel, no tempo de Davi e Salomão, dividiu-se em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E estamos falando do Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E ali, depois da morte de Acasias, filho de Acabe e Jezabel, antigos reis daquele reino, Jorão, também filho de Acabe, que havia morrido, tornara-se rei de Israel. E o maior inimigo de Israel naqueles dias era um país chamado Síria, cujo rei se chamava Ben-Hadad. E Samaria e a Síria fizeram guerra constantemente enquanto Jorão era rei de Israel. E situações tremendas aconteciam naqueles dias, coisas que só Deus, com sua intervenção, podia realizar naquelas situações. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 7, e peço que mantenham a sua Bíblia aberta. Entretanto, antes do texto que nós vamos ler, Ben-Hadad enfrentava um sério problema, porque ele dizia assim: iremos invadir Samaria, e junto com o seu governo, junto com aqueles que estavam assessorando militarmente o seu governo, eles combinavam o seguinte: olha, em tal e tal lugar
nós iremos cercar Samaria e iremos derrotá-la. Mas havia um profeta, homem de Deus, chamado Eliseu, discípulo de Elias, que quando o rei, lá no seu conselho, decidia acampar-se em determinado lugar, Deus vinha até Eliseu e dizia: olha, eles estarão acampados em tal lugar. E Eliseu saía, procurava Jorão e dizia: Jorão, eu estou avisando que o exército da Síria estará se ajuntando em tal lugar. Então Jorão recrutava os seus soldados, ia até tal lugar e ali estava o exército da Síria. Então ele os derrotava antes que os cercassem. Não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu. Então Ben-Hadad reuniu seus principais conselheiros e disse: há um traidor aqui. Porque toda vez que eu decido invadir Samaria, eles sabem antes que eu invada o lugar onde eu estou, alguém está traindo este governo. Então seus conselheiros disseram a Ben-Hadad: ó rei, não é que existam traidores no seu governo, mas a verdade é que o Deus de Israel anuncia para um profeta de Israel o lugar onde o Senhor vai marcar o encontro, o acampamento para destruir e cercar Samaria, e eles sabem antes e vão até ali. Então Ben-Hadad disse: vão até lá e prendam este homem. Então os soldados correram para junto de Eliseu, cercaram a sua casa quando ele estava ali com Geazi, o seu discípulo. Então aquele fato maravilhoso em que dormia sossegado Eliseu, Geazi acordou, talvez com o canto do galo, talvez com os passos dos cavalos que estavam cercando a residência, e quando abriu a porta para dar o seu espreguiçado da manhã, contemplou um exército cercando a casa e correu avisando Eliseu: ó Eliseu, cercaram a casa. Então Eliseu disse: ó Deus, abre as vistas do meu discípulo para que ele veja. E então, abrindo a porta novamente, Geazi contemplou que em volta do exército do rei Ben-Hadad estava o exército do Altíssimo a protegê-lo, a guardá-lo. Junto do homem e da mulher que servem a Deus, há proteção divina, invisível para olhos incrédulos, visível, porém, a olhos que têm fé. Então, naquelas circunstâncias, Eliseu orou e disse: ó Deus, que eles fiquem cegos. Então Deus tornou os soldados cegos. E Eliseu pegou os soldados e disse: olha, vocês vão me seguir. E foi puxando os cavalos daquele exército inteiro e levou bem no centro de Samaria, bem no centro do inimigo. E o rei olhou aquilo e Eliseu disse: estão aqui aqueles que iriam invadir a cidade. Então o rei Jorão disse: ó meu pai, o que faço com eles? Mato? Então Eliseu disse: olha, mate quem você conquistar com a tua espada, a eles não mate não. Você dê um banquete e depois os liberte, para que voltem para a sua terra e você não seja injusto. E assim se aconteceu, assim se efetivou a situação. Um banquete foi dado e os soldados foram libertos. E por algum tempo não mais importunaram Samaria. Porém, Ben-Hadad novamente passou a pensar em como destruiria Samaria. E sabe o que ele decidiu? Ele pensou o seguinte: se eu cercar a cidade e não permitir que ninguém entre, ninguém saia, então eles terão falta de alimentos, falta de água, e estarão com necessidade e se entregarão à Síria. E assim colocou um imenso arraial de soldados em volta da cidade, para que eles estivessem numa triste situação. E realmente, meus irmãos, a situação de Samaria estava profundamente crítica, porque o alimento acabou,
a água acabou, e o absurdo era que para se poder comprar a cabeça de um jumento para poder comer, para cozinhar, eles tinham que pagar 1 quilo de prata pura, e para poderem comprar esterco de pombos, eles precisavam de 60 gramas de prata. Só que o preço era absurdo, na maneira e na perspectiva de que fôssemos comprar um pé de alface por 2.000 cruzados novos na feira. E o dinheiro acabou. Então o rei estava ali dentro da cidade e aconteceu algo bastante interessante. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozinhamos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Situação de fome extrema, em que as mães estavam a cozinhar os seus próprios filhos para sobreviverem à terrível fome que o exército da Síria estava provocando na cidade de Samaria. Então, como era costume daqueles antigos, o rei rasgou as suas vestimentas, vestiu um saco de estopa sobre si, jogou cinza sobre si, e colocou as suas vestes, e batia no seu peito, a lamentar, e a dizer: eu mato Eliseu, a culpa é dele. O homem de Deus, foi o Deus dele quem fez isto, e ele morrerá. Então, naquele momento, ele ordenou que um dos seus auxiliares fossem até Eliseu para lhe falarem, e depois ele mesmo iria. Mas a verdade, meus irmãos, é que há momentos em nossa vida que nós estamos iguais a Samaria, cercados, sem solução, sem uma esperança, sem um raio que possa nos mostrar pelo menos uma fagulha de luz. São problemas na família, são dificuldades na escola, é o desemprego e a sua sombra tenebrosa, são os problemas de saúde a nos matar ou matar os nossos entes queridos pouco a pouco. Daí concluímos que já perdemos a batalha. E há um problema maior do que este, porque com os nossos pecados nós não teremos jamais esperança de uma salvação, pois nos diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E todos somos pecadores. E não há esperança para pecadores cujo salário é a morte. Entretanto, nós dissemos que a vida é um tabuleiro. E estamos com um tabuleiro de Deus aqui. De um lado joga Deus, do outro joga Satanás. Satanás cercou o homem e disse: cheque! Você está cercado? Não há solução para você. O que fazer? Samaria está cercada. Não há solução. O que fazer? Então, é aí que nós entramos com o nosso texto. Eu peço aos irmãos, nesse texto aberto, segundo o livro de Reis, capítulo 7, eu vou ler o versículo 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de cevada por um ciclo, um alqueire de flor de farinha, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus:
ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E agora, no mesmo capítulo 7, versículos 16 a 20. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: tu verás com os teus olhos, mas não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Estamos em xeque, não há saída para Samaria. Agora é a vez de Deus jogar. Qual é o alvo? Deus firma um alvo. O rei desce até Eliseu e disse: Eliseu, eu não poderia esperar outra coisa de Deus. Realmente, Eliseu já sabia que o rei viria ao seu encontro e disse aos anciãos do povo que estavam juntos com ele: olha, aquele assassino do rei vai vir aqui para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta para que ele não entre. Mas chegou o mensageiro e depois chegou o rei e junto o capitão, e o rei foi então dizendo para ele: eis que este mal vem do Senhor, que mais esperaria eu? Então Eliseu diz para o rei: em 24 horas, ó rei, o que está um absurdo para se comprar, e não há o que comprar, porque não há o que comer, em 24 horas a comida será tão farta que 10 gramas de prata vão comprar 3,5 kg de trigo ou 7 kg de cevada. É na nossa comparação do pé de alface, que custa 5.000 cruzados, vai ser vendido a 1 centavo cada um. O capitão, logicamente: isso é um absurdo! Não é possível, ainda que Deus abrisse uma janela dos céus, isso não poderia acontecer, profeta. Você está enrolando. Será que isso pode acontecer? E o profeta diz para o capitão: tanto pode acontecer que você vai ver com seus próprios olhos, mas disso você não vai comer, porque não creu, e vai morrer. A perdição do homem pecador é uma realidade, queiramos ou não. Estamos sob o chefe de Satanás, não há saída, desde que só há uma, e eu sou uma peça, não jogo. Alguém precisa fazer algo por mim. O alvo é também uma promessa. Se nós, pecadores, reconhecermos que estamos sob o chefe de Satanás e que não teremos solução para a nossa vida, senão com uma promessa de Deus, e Deus nos dá infinitas promessas em sua palavra, diz-nos ele: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não morrerá, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A fé em Jesus Cristo pode salvar o ser humano, pode transformá-lo, pode dar libertação a ele. Bastará confiar em sua promessa. Porém, aquele que, à semelhança do capitão, disser a Deus: mas isto pode se suceder, receberá a mesma resposta de Eliseu: sim. E tanto pode acontecer que você vai ver a salvação
Há problemas em nossa vida. Saúde debilitada, finanças em baixa, desemprego. Mas a promessa de Deus é uma só: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. A fé de remover montanhas é um dom que temos todos nós. E por fé podemos vencer qualquer dificuldade, qualquer empecilho, mesmo que seja um problema pequeno, mas Deus é suficientemente grande para demonstrar a nós o seu poder. O alvo de Deus, dentro de 24 horas a solução virá para Samaria. Segundo plano, a estratégia. Deus disse: eu vou vencer este jogo. Agora vamos ver como Deus vai vencer e vai mover as pedras no seu tabuleiro. O jogo está tenso. As pessoas estão a assistir o jogo. Todos aguardam algo, porque Samaria está cercada. De repente, 4 leprosos anônimos, ninguém conhecia esses homens, estavam fora do arraial, fora da cidade, porque os leprosos não poderiam ficar junto da cidade, porque como doença contagiosa eram considerados imundos, eram párias da própria sociedade. Desenvolvem um interessante diálogo de repente, sem que ninguém peça, ou sem que ninguém solicite, ou sem que ninguém espere. 4 leprosos começam a conversar entre si. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial do exército dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, não somente morreremos. A ideia dos 4 leprosos: queriam comer, mas se entrassem na cidade, morreriam de fome. E se entrassem no acampamento do exército, poderiam morrer pelo exército. Então, morte por morte, vamos aonde tem uma saídazinha. E assim escolheram entrar naquele acampamento. Uma interessante decisão que tomaram após um interessante diálogo: entrar para pedir comida. Aproveitaram-se de um interessante fenômeno, porque naqueles momentos anteriores a esta entrada, Deus fizera com que um barulho enorme, talvez o barulho de um avião passando, de um disco voador, de uma bomba, de um trovão, mas a verdade é que os sírios interpretaram aquele barulho como o exército dos egípcios e dos heteus, que pensaram: olha, Samaria contratou soldados para nos matarem, nós não temos como ficar aqui, vamos fugir. E fugiram do arraial e largaram tudo atrás de si. O acampamento com suas barracas, suas roupas, sua água, legumes, cereais, camas, tudo ficara no acampamento. Um interessante fenômeno. E entram os 4 leprosos. Oh, por favor, alguém nos dá comida, nós somos leprosos. Mas será que ninguém responde? É estranho. Alguém nos dê comida, por favor. Será que está vazio? Vamos entrar numa tenda. Não tem ninguém. Olha, comida! Vamos comer! E comeram, e beberam, e saíram! Ah, mas precisamos agradecer. Vamos na outra tenda. Não tem ninguém. E foram nas tendas. Está vazio! Isso aqui não é possível!
uma interessante atitude naquele momento. Disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E eles saíram e foram até a porta, a fortaleza da cidade, e disseram: ó rei João! Então os porteiros da cidade perguntaram: o que querem, leprosos? Olha, nós estivemos no acampamento dos Círios. E sabe o que aconteceu? Está cheio de comida, está cheio de roupas, e não há ninguém dentro daquele acampamento. A comida farta. E foi um corre-corre em cima das muralhas de Samaria. Correram a avisar o rei no seu palácio e disseram: ó rei, boas novas para o senhor. Deus mexeu as peças que não se imaginavam serem mexidas. Apareceram 4 leprosos, apareceu um barulhão, apareceu a disposição de entrar-se no acampamento, apareceu a disposição de avisar que havia comida. Esta era a estratégia de Deus para nós, homens pecadores, sem esperança e sem Deus no mundo. De uma forma que nós não esperávamos, Deus providenciou um caminho para a salvação. Numa cidade não célebre, nasceu um humilde filho de carpinteiro. Numa humilde manjedoura, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era bonito, não era formoso, não era rico, não era poderoso, mas era exatamente ele, a peça no tabuleiro de Deus, que seria mexida ao ponto de providenciar ao homem a sua salvação, para todos aqueles que crescem na promessa de vida eterna. E também, na nossa vida, nos nossos problemas, no nosso desemprego, na nossa doença, coisas que não esperamos podem vir a acontecer, parte da atuação de Deus na nossa vida. Nós oramos: ó Deus, eu estou em necessidade, eu preciso da tua intervenção na minha vida. Faltam-me remédios, faltam-me dinheiro, falta-me saúde. E de repente coisas que você não esperava começam a acontecer na sua vida. É um convite para trabalhar em determinado lugar. É um remédio que lhe mandam pelo correio sem dizer quem mandou. É uma oportunidade de servir em determinada função. É um exercício físico que colocará o fim à sua enfermidade. Há peças no tabuleiro de Deus que nós desconhecemos. E para atender a oração daquele que crê, Deus pode mexer nas mesmas. Lá em Moscou, e todos os países da Europa do leste estão recebendo uma bênção, porque o povo de Deus que ali reside dobrava os seus joelhos em sangue, em lágrimas, e dizia: ó Deus, olha para o nosso sofrimento, olha para a desgraça que vivemos, onde não temos o direito de expressar a nossa fé. E Deus, mexendo no seu tabuleiro, está mudando um a um daqueles países. Satanás se revolta, mas um a um daqueles países estão dando liberdade para os cristãos. É o tabuleiro de Deus, é a estratégia de Deus. E Deus preparou 4 leprosos nesta circunstância. Já vimos o alvo, já vimos a estratégia. Qual será o resultado? Vitória ou derrota? O rei, recebendo a notícia da comida, e
não havia ninguém dentro do arraial, disse para os seus porteiros: olha, vocês querem saber de uma coisa? Isso é uma cilada que eles prepararam, porque eles saíram lá do arraial e estão só esperando a gente entrar no arraial para então eles nos fecharem, nos matarem e entrarem em Samaria e dominar a cidade. É isso sim. Então seus porteiros disseram: hey, vamos pensar um pouco. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente for lá, a gente morre pelo exército. Morrer por morrer, vamos dar uma tentada. Então o rei concordou que pelo menos 2 informantes entrassem dentro do arraial para pesquisarem se realmente era como os leprosos estavam dizendo. E eles entraram no arraial, foram tenda por tenda, viram comida por comida, roupa por roupa, viram todos os horizontes para ver se não haviam sírios ali para pegarem. E entraram dentro da cidade e disseram: gente, boas novas, vamos entrar no arraial e vamos comer à vontade. Então, o capitão incrédulo do começo, que disse: será que isto pode acontecer, profeta? Em 24 horas nós temos comida com fartura. Estava na porta da cidade e o povo em pânico, quando ouviu falar que havia comida dentro do arraial, ali foi uma explosão de gente que saía pulando muros, pulando janelas, saindo pelas portas. E o capitão, talvez tendo tropeçado, se fosse gordo, não fosse, mas ali ele caiu e não deu tempo de levantar, e todos o pisotearam e ele faleceu. Naquele mesmo momento, a demanda de comida foi suprida. Agora já havia mais comida do que a procura da mesma. Dissipou-se a procura e os preços caíram. Agora era possível comprar por 10 gramas de prata 7 quilos de cevada. E as pessoas já não estavam mais querendo, porque a fome estava satisfeita e havia bastante na sua reserva. O capitão morreu porque não creu. Deus salvará pelas suas promessas aos que nele esperam a sua salvação. Ele promete perdão dos pecados para já. Ele promete o seu nome escrito no livro da vida para já. Ele promete que se esquecerá do restante da sua vida e te dará nova vida para já, se você crer. Mas aquele que sabe e não crê, verá a salvação de Deus. Verá os cristãos serem libertos de tudo aquilo que os aprisiona. Verão com seus olhos, mas não se apossarão desta promessa. Deus pode tornar a sua vida, as circunstâncias da sua vida, autênticos marcos de fé e vitória, mesmo que sejam insignificantes aos olhos dos outros. Mas os incrédulos contemplarão bênção na sua vida, provações que se transformam em alegria. Verão, mas não terão a oportunidade de participarem delas. O jogo de Deus. Agora, quando Deus moveu esta peça e deu comida para o povo, disse: cheque mate, Satanás! Você me deu cheque no começo, agora eu lhe dou cheque mate. Não há escapatória para você. Você está derrotado. Mas o jogo da nossa vida não terminou. De Samaria terminou. O nosso não. Resta saber uma coisa: de que lado você está do tabuleiro? Do lado do Deus que ganha, ou do lado do perdedor? Queira Deus que você esteja do lado de Deus. Deus pode mudar esta nação. Deus pode mudar a sua casa, a sua família. Deus pode mudar o seu emprego, sua profissão. Deus pode mudar a educação dos seus filhos. Deus pode mudar a sua saúde. Deus pode
inverter por 180 graus a sua vida. Há um tabuleiro nas mãos de Deus. Talvez você ache impossível, mas nada é impossível àquele que crê. De que lado do tabuleiro